Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar nossos assuntos, tá bom? Primeira coisa, vamos corrigir a atividade da semana passada. Então, bora lá. Página 41, questão número 1 diz assim: destaque a principal diferença entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Bom, gente, a principal diferença é que o microscópio óptico ele usa um feixe de luz e esse feixe de luz vai atravessar o material biológico. Já no microscópio eletrônico, é um feixe de elétrons que vai atravessar o material biológico. Segunda questão. Compare as células procarióticas às eucarióticas, indicando quais são as estruturas básicas presentes em cada uma delas. Bom, primeira coisa. Célula procariótica, ela não tem carioteca, ela possui citoplasma, membrana plasmática e o material genético, além dos ribossomos. As células eucarióticas, elas possuem carioteca, ribossomos, membrana plasmática e organelas que realizam diferentes funções dentro dessa célula. Terceira questão. Classifique cada grupo de organismos citado a seguir quanto ao tipo de célula que apresenta plantas, bactérias, fungos, arqueobactérias, algas, animais e protozoários. Bom, gente, célula procariótica basicamente está nas bactérias e arqueobactérias, porque eles são seres procariontes. E as células eucarióticas estão presentes nos fungos, nos protozoários, nas algas, nas plantas, nos animais. Então, eles são seres eucarióticos. Quarta questão. Quais são os constituintes básicos da membrana plasmática? O que significa dizer que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva? Bom, gente, basicamente, a membrana plasmática é formada por fosfolipídios e por proteínas. A permeabilidade seletiva é a capacidade que a membrana plasmática tem de permitir a entrada ou a saída de substâncias. Ou seja, ela determina a passagem de determinadas substâncias para dentro da célula ou para fora. Quinta questão. Quais são as diferenças entre transporte passivo e transporte ativo? Bom, gente, o transporte passivo ele é a favor do gradiente de concentração e não há gasto de energia. Já o transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração, logo, ele precisa consumir energia. Sexta questão. Descreva o que ocorrerá com uma célula animal e uma célula vegetal caso cada uma delas seja colocada em um meio hipotônico. Bom, a célula animal ela vai seguir mais ou menos como as hemácias. Elas vão aumentar o seu volume, vão inchar até chegar o momento que vão se romper. Diferentemente de uma célula vegetal, que ela vai inchar, só que ela não vai se romper devido ao fato de apresentar parede celular. Nesse caso da célula vegetal, nós dizemos que essa célula ficou túrgida, ou seja, ela ficou cheia. Continuando a correção de atividades, agora na página 43, questão de número 6, ela diz assim: observe o desenho a seguir, referente ao esquema ultraestrutural da membrana celular. A natureza química dos componentes 1, 2 e 3, respectivamente, é. Bom, gente, se você reparasse a sua imagem, você percebeu o seguinte, que o número 1 e o número 2, eles estão apontando para a bicamada fosfolipídica, e o 3 seriam proteínas. Então, a resposta correta, lipídio, lipídio, proteínas. Letra D de dado. Sétima questão. Uma célula que perdeu grande quantidade de água só poderá se recuperar se colocada em solução. Bom, gente, se essa célula perdeu água, é sinal que ela está murcha. Para que ela recupere essa quantidade de água, é necessário ser colocada em um meio hipotônico. Dessa forma, a água vai entrar na célula e vai deixar o seu tamanho normal, ok? Então, a resposta correta é a letra B. Oitava questão.
A passagem de substâncias através da membrana se dá pelos seguintes processos: 1. Difusão simples. 2. Difusão facilitada. E 3. Osmose. É correto afirmar que os processos envolvidos na passagem de água, gás oxigênio e gás carbônico estão representados apenas nos itens ou no item. Então, bora lá. Gás carbônico e gás oxigênio conseguem passar de forma tranquila. Eles conseguem atravessar a membrana plasmática. Quando essas substâncias atravessam a membrana plasmática sem a presença de algum transportador, é difusão simples, como nesse caso aqui. E a osmose, ela é caracterizada pela passagem de água. Logo, resposta correta aqui, 1 em 3, letra B de bola. Nona questão. Hemácias humanas foram colocadas em um meio com concentrações diferentes. Pelo formato das células 1, 2 e 3, sabe-se que os meios se classificam respectivamente como. Então, bora lá. Número 1, a hemácia está normal. Se ela está normal, ela está no meio isotônico. 2, ela está um pouco deformada. Isso quer dizer o quê? Ela está murcha. Se ela está murcha, o meio que ela estava inserida era o meio hipertônico. E 3, ela está túrgida, ou seja, ela está cheia. Se ela está túrgida, ela está no meio hipotônico. Então, a resposta correta, letra E. Bom, gente, agora nós vamos continuar o nosso capítulo, tá? Tem algumas coisinhas que precisamos falar para terminar o capítulo 7. Então, bora lá. Bom, gente, continuando, além do transporte de osmose, né? Osmose, difusão simples e difusão facilitada, nós temos também transporte ativo. Bom, gente, o transporte ativo é aquele transporte que vai consumir energia porque ele vai contra o gradiente de concentração. Um exemplo clássico desse transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Antes de a gente começar esse assunto, tá? A gente precisa ver algumas coisas com relação ao que seria sódio e potássio. Existe uma nomenclatura que nós utilizamos, que é a referente ao elemento químico na tabela periódica. O sódio é chamado de Na, como está aqui, o N maiúsculo e o A minúsculo. Quando ele está com esse mais aqui em cima, quer dizer que eu tenho um íon de sódio, tá? Mesma coisa o potássio. O potássio ele é representado pela letra K na tabela periódica e também ele está com o sinal positivo, isso quer dizer que ele é um íon. É íon de sódio e íon de potássio. Bom, esse tipo de transporte é muito comum em células animais e vai controlar também a concentração no meio intracelular e no meio extracelular. Então, bora lá. O meio extracelular é o que está fora e o meio intracelular é o que está dentro da célula. Notem o seguinte, né? Dentro da célula tem maior quantidade, ou seja, maior concentração de íons de potássio é dentro da célula do que fora. E fora da célula, meio extracelular, a concentração de íons de sódio é muito maior. Se a célula deixar assim, cada vez mais o potássio entra e cada vez mais o sódio sai da célula. Para haver regulação dessa quantidade no meio intracelular e no meio extracelular, então é nesse momento aqui que vai aparecer as proteínas integrais que nós temos na membrana plasmática. Elas vão ter a função de regular a quantidade de sódio e de potássio dentro e fora da célula. Logo, quando elas observarem que existe sódio saindo, elas vão capturar esse sódio e colocar de volta dentro da célula. E se elas perceberem que o potássio está entrando, elas vão capturar e vão colocar para fora da célula, para manter um equilíbrio de íons de sódio e íons de potássio. E esse transporte, né, de íons
de volta para o citoplasma e de íons do citoplasma de volta para dentro da célula, há consumo de energia. Por isso que é um transporte ativo. Tá bom? Bom, esse aqui é um resumo na página 38 dos tipos de transporte, tá? O meio extracelular, que é onde tem o citoplasma, bicamada lipídica e o meio intracelular, que é a parte de dentro da célula. Se eu tenho consumo de energia, eu vou ter um transporte ativo. Se eu não tenho consumo de energia, eu tenho um transporte passivo, tá? Transporte ativo, qual é o tipo? Bomba de sódio e potássio, por exemplo. Qual é o tipo de transporte passivo? Nós temos difusão simples e difusão facilitada, por exemplo. A difusão simples, ela vai ocorrer através da bicamada lipídica e a difusão facilitada por proteínas transmembrana, que vão fazer esse processo de transporte. Além disso, nós temos também a osmose. Lembrando que difusão simples é transporte de soluto, osmose, transporte de solvente. E esses dois transportes não utilizam energia e não precisam de transportadores. Já a difusão facilitada, ela vai transportar tanto solvente quanto soluto, mas ela precisa de proteínas transportadoras, ou seja, precisa transportar substâncias para dentro da célula, tá bom? Nós temos também, gente, outro tipo de transporte, tá? Que é o transporte chamado de transporte em bloco, transporte em quantidade, ou também chamado de transporte vesicular. Basicamente, nós temos dois tipos, endocitose e exocitose. E dois subtipos da endocitose, a fagocitose e pinocitose. Vamos com calma. Primeiramente, vamos falar sobre a endocitose. O nome vem do grego phagos, que quer dizer que come, e kitos, que quer dizer célula. Então, basicamente, é uma célula que vai englobar, né, alguma coisa, um corpo estranho, por exemplo. Para que haja esse englobamento, é necessário que ela forme pseudópodes. O que são pseudópodes, né? São pseudo-pés, são falsos pés. Então, olhe para cá. Eu tenho um material aqui que eu não conheço e a minha célula, ela não conhece esse material. Então, por um processo de defesa do corpo, ela vai se aproximar desse material que vai ser fagocitado. Quando se aproximar, vai haver o processo de englobamento. Vai começar a abrir esse espaço aqui até formar os pseudópodes, que são esses pedaços aqui, tá? E vai haver o processo de absorção, porque ela vai abrir e vai fechar e vai formar o que a gente chama de fagossomo, que é tipo uma cápsula onde vamos ter esse material que foi fagocitado e vai ser degradado por essa célula. É importante falar também que esse processo ela pode englobar grandes materiais que estão no estado sólido. Esse processo aqui ele é muito utilizado em amebas, por exemplo. As amebas utilizam bastante esse processo para se alimentar, lembrando que amebas são tipos de protozoários. No corpo humano, esse processo ele é para a defesa do corpo, que é chamado de macrófago. O macrófago ele vai agir parecido com a ameba, por exemplo. A diferença é que na ameba normalmente é feito para obtenção de alimentos, no corpo humano é para defesa, ele vai englobar bactérias e outras estruturas que podem ser nocivas para o corpo humano. Ou seja, elas vão englobar partículas estranhas que podem causar doenças. O outro tipo é a pinocitose. Pinocitose vem do grego pinen, que quer dizer bebê, e kitos, que quer dizer célula. Basicamente, isso aqui vai ser o transporte de fluidos e de pequenas substâncias dissolvidas no líquido extracelular. Nesse caso aqui, nós não temos a formação de pseudópodes, tá? Então, na pinocitose, essa membrana plasmática ela forma pequenas vesículas que puxam partículas para dentro da célula.
É importante falar que esse processo é muito comum em células endoteliais, que são as células que revestem os capilares sanguíneos, porque é dessa forma que há passagem de substâncias do sangue para tecidos e dos tecidos para o sangue. O outro processo é chamado de exocitose. Bom, o que vai acontecer? Eu tenho materiais dentro da célula que a célula não precisa mais. Então, esse material vai ser armazenado dentro de uma vesícula que, ao se aproximar da membrana plasmática, ela vai abrir para que esse material seja liberado para o meio extracelular. Bom, gente, nós temos também algumas especializações da membrana plasmática. Por quê? Algumas células elas tendem a se juntar. Então, para criar essa junção, é necessário que eu tenha uma função específica dessa membrana plasmática. Então, quando eu tenho o tipo de junção, que é chamado de desmossomos, eu vou ter uma estrutura em forma de disco. Elas vão ter queratina, que vão aumentar a adesão entre essas células que estão ligadas. Quando a junção é do tipo de junções aderentes, o que vai acontecer? A estrutura vai formar como se fosse um cinto, vai circuncidar, ficar em volta de certas células, como as células epiteliais do intestino delgado. Elas vão ter as mesmas funções dos desmossomos, tá? Zona oclusiva, ela vai ser uma fusão parcial ou total das membranas dessas células que estão ligadas. E a junção comunicante, ou a junção do tipo gap, ela vai estabelecer uma comunicação entre grupos celulares, tá? E isso vai ser feito por conta da presença de proteínas que vão formar um canal de comunicação entre elas. Para exemplificar esses tipos de especializações das membranas plasmáticas, nós temos aqui um exemplo, tá? Isso aqui é a zona oclusiva, junções aderentes, desmossomos e a junção do tipo gap. Essas microvelocidades são estruturas formadas quando eu tenho as células que revestem o intestino delgado. A membrana plasmática ela vai fazer essas estruturas que servem para aumentar a superfície de contato entre essas células. Dessa forma, vai aumentar a absorção de nutrientes pelo intestino. Para finalizarmos nosso assunto de hoje, nós devemos falar sobre a parede celular, que nós já falamos algumas vezes, mas vamos só relembrar algumas coisas, tá bom? Bom, gente, é importante vocês lembrarem que a parede celular ela é utilizada como resistência das células. Ela está presente nas bactérias, nas algas, fungos e vegetais. Para que ela seja resistente, é necessário que eu tenha substâncias que são resistentes, né, que vão dar essa resistência para a parede celular. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de substâncias que podem compor a parede celular de diferentes seres vivos. Bom, a substância química que está presente dentro das paredes celulares, presente nas bactérias, é o peptídeo glicano, que é formado por carboidratos e proteínas. A substância química presente na parede celular de algumas algas e das plantas é chamada de celulose, que é um carboidrato. E nos fungos, a substância química presente na parede celular deles é a quitina, que também é um carboidrato. Bom, gente, para finalizar nossa aula de hoje, esses aqui são nossas atividades para a semana, tá? Página 41, a questão 7, que ficou. Página 42, questões 2, 4 e 5, que são de marcar. Páginas 43 e 44, questões 10 e 11, que também são de marcar. E nas páginas 43 e 44, nós temos 3 questões, tá? Para vocês fazerem. Qualquer dúvida em relação ao assunto ou à atividade, manda para o meu e-mail, você já conhece, está aqui embaixo, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro o assunto. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.